Meus amados, abram a palavra de Deus no capítulo 3, versículo 12 de 1 Tessalonicenses. É uma carta de Paulo no Novo Testamento, uma pequena carta. E, meus amados, nós vamos dar início hoje, para vocês que vão acompanhar aí online, nós estamos dando início hoje a uma nova série. Nós finalizamos no último domingo a série de Eu Sou, as 7 vezes que Jesus falou Eu Sou no livro de João, no Evangelho de João. E agora nós vamos aprender sobre alguns mandamentos, meus irmãos, em relação a nós, uns aos outros. O que Deus ordena que nós façamos uns aos outros. Amados, a Bíblia está cheia desses mandamentos. Então, só no livro de Tessalonicenses nós vamos ver alguns. Em Romanos há outros. Então nós vamos, amados, ter uma caminhada juntos, aprendendo sobre o que nós devemos fazer uns aos outros. E, meus irmãos, eu quero fazer uma convocação aqui agora para a igreja. Eu convoco cada um de vocês para que nessa semana vocês participem da leitura bíblica, na verdade da audição bíblica que nós vamos fazer. O que eu vou fazer lá no grupo da igreja? Amanhã, segunda-feira, eu vou enviar um pequeno vídeo que vai dar a visão geral da carta de 1 Tessalonicenses. Você vai entender que carta é essa, quem que escreveu, por quê, quando, onde. Aqui eu já vou dar hoje uma introdução a você, e lá tem mais detalhes sobre a carta inteira. E junto com o vídeo que eu vou postar amanhã lá no grupo, a partir de segunda até sexta-feira, eu vou mandar o texto da Bíblia em áudio, para você ouvir a Bíblia. Para você ouvir a Bíblia. Então cada um de nós estamos convocados para ouvir esses áudios e para ver o vídeo amanhã, para que nós todos juntos, como povo de Deus, estejamos lendo a palavra de Deus juntos, estejamos aprendendo mais dessa carta, para que nós aproveitemos mais do que nós vamos aprender nela. Então o aproveitamento, o aprendizado vai ser maior se você ouvir a carta. E pode ler, mas pode pegar a sua Bíblia e ler também. Não tem problema nenhum. Acompanhar na leitura também. Por quê? A carta só tem 5 capítulos. É curtinha. Então todos estão convocados para isso. Amados, vamos à leitura do texto. Deixa eu abrir na minha Bíblia. 1 Tessalonicenses, se coloquem de pé, meus irmãos, vamos em reverência ler a palavra de Deus. Todos juntos, vamos ler juntos a palavra de Deus. Diz assim: E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também vós para conosco. Novamente: E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Podeis assentar, meus irmãos. Amados, a primeira carta aos Tessalonicenses é uma carta de reafirmação e de instrução. Eu resumo a carta nesses 2 pontos. Está reafirmando algo, está instruindo sobre alguma coisa. Para pessoas amadas. Essa, amados, é a carta de 1 Tessalonicenses. O apóstolo Paulo havia plantado essa igreja. Tessalonicenses são as pessoas que moravam em Tessalônica, a cidade de Tessalônica, e tinha uma igreja lá, a igreja dos Tessalonicenses, e essa carta foi para essa igreja. E Paulo havia plantado essa igreja na segunda viagem missionária que ele fez ao redor, da época, do mundo dele ali, do mundo romano.
Depois ele plantou junto com Silas, era um companheiro de trabalho dele, você deve lembrar, né? Paulo e Silas. Os dois plantaram essa igreja depois que eles saíram de Filipos, outra cidade. Lembra dos filipenses? Carta aos filipenses também? Eles plantaram a igreja lá. E o que aconteceu lá? Perseguição. Tiveram que sair correndo de Filipos e desceram para Tessalônica. E lá, Paulo, durante 3 sábados seguidos, como está registrado em Atos capítulo 17, versículo 2, em Atos 17 conta a história da igreja de Tessalônica, o que estava acontecendo nessa viagem de Paulo. E aí a gente conhece essa igreja. Então 3 sábados seguidos, Paulo foi na sinagoga e pregou. E ensinou a palavra de Deus para os judeus que estavam ali. Falou do Messias que tinha vindo, Jesus. E o fruto desse trabalho evangelístico do apóstolo Paulo e de Silas foi abundante, amados. Olha que beleza, que bênção. Aprove Deus salvar muitas pessoas em Tessalônica. Então vários tessalonicenses se converteram de verdade a Jesus, ao senhorio do Salvador. E aí, amados, sabe o que aconteceu? Problema, igualzinho em Filipenses, né? Igualzinho em Filipos. Os crentes da Tessalônica, eles professavam que Jesus era o Senhor deles, o dono deles, o rei deles. Os outros judeus que não se converteram, e como está lá em Atos, versículo 5, né, capítulo 17 ainda, que eram invejosos, eles usaram isso como uma afronta direta ao governo de César. Eles foram aos governantes romanos e falaram: está tendo um tal de Paulo e Silas aqui, esses camaradas estão pregando um negócio e estão levando um monte de gente contra o império. Eles estão tirando o reinado, a soberania do César. O que isso vai gerar? É problema, perseguição do Império Romano. Então começou de forma ferrenha a igreja, os cristãos, e Paulo e Silas foram perseguidos. E amados, nessa carta, no capítulo 2, no versículo 2 e também no versículo 17, assim como lá em Atos, né? É registrado que Paulo e Silas tiveram que correr. Mais uma cidade que eles vão, plantam uma igreja pregando o evangelho, e o povo que não se converte se vira contra eles, persegue os cristãos. E assim, amados, da mesma forma que saíram de Filipos, perseguidos, odiados pelos judeus e pelos líderes da cidade, Paulo e Silas saíram das Tessalônica. Mas, meus irmãos, apesar disso, apesar dessa perseguição triste que estava acontecendo com a igreja, que inclusive mandou Paulo e Silas fora da cidade, os tessalonicenses também foram agraciados por Deus com piedade. Lá em Atos, no versículo 4, capítulo 17 ainda, né? Fala sobre essa piedade dos tessalônicos. Eles tinham uma piedade, eles viviam a fé deles de tal forma, de uma forma marcante, que dava para ver 3 coisas, amados, claras. Você olhava para um crente da igreja de Tessalônica e você via 3 coisas no crente: a fé operosa, uma fé que não era morta, uma fé que tinha obras, como Tiago diz, a fé que era viva, que fazia alguma coisa, que o mundo via. 2, amor abnegado. A igreja estava perseguida e ainda assim os crentes cuidavam uns dos outros, e ainda assim os crentes cuidavam da sociedade, dos não crentes. Eles se sacrificavam para o outro ficar melhor. E terceira coisa, uma esperança firme em Jesus Cristo. Eles sofriam e sofriam, eles se gastavam, eles se sacrificavam, porque eles falavam: olha, eu tenho Cristo no final da história, eu posso sofrer aqui agora, eu posso perder a minha vida aqui agora, porque eu já ganhei a vida em Cristo, então não tem problema.
eu sofrer a perseguição. Não tem problema eu ter que sacrificar o meu dinheiro, o meu tempo, a minha saúde com os outros, porque eu tenho Cristo. Então essa dedicação, essa sinceridade e essa dependência do Senhor Jesus levou o apóstolo Paulo, que amava Jesus, o Salvador desses crentes, a amá-los também, porque ele via o que havia em Jesus neles. O que Paulo amava em Jesus, o seu sacrifício na cruz, se gastando para que Paulo ficasse bem, o firme fundamento da vida de Paulo, a esperança futura que Jesus garantiu na ressurreição, o que ele amava em Jesus, ele via nos crentes da igreja de Tessalônica. Então ele amava os crentes de Tessalônica, não é à toa, é porque ele via Cristo neles. E amados, a igreja de Tessalônica foi perseguida com firmeza e com operosidade da fé e preocupação do seu pai. Esse amor que Paulo tinha pela igreja não foi abalado em nada por essa perseguição. Mesmo que Paulo deixou a cidade, o coração de Paulo ainda estava na cidade. Na verdade, a perseguição só refinou o amor. Por quê? Porque o sofrimento você perder as esperanças nesse mundo mostra mais a esperança que você tem em Jesus. Então, o sofrimento dos Tessalonicenses refinou o amor, purificou o amor, tirou a esperança deles do emprego, do dinheiro, da recepção boa pelo prefeito da cidade, pelas autoridades. Eles não tinham o que esperar, eles não tinham essa esperança. Então, onde eles colocaram a esperança deles? Jesus. Então, amados, Paulo se vê longe. Paulo usava, e você vai ouvir essa semana, quando você pegar os áudios lá, que a Bíblia conta que Paulo usa uns exemplos, amados. Ele fala que ele é pai deles, que eles o trataram como família. Umas imagens muito profundas, amados. O líder da igreja ser chamado de pai. Então, Paulo se preocupava com os seus filhos lá em Tessalônica. E essa preocupação levou ele a fazer o seguinte: Timóteo, vem cá, eu estou preocupado com os meus filhos lá em Tessalônica. Vai lá, você é meu representante, você é meu pupilo, dá um pulo lá e vê como é que está. Porque eu ouvi que está tendo muita perseguição lá. Eu ouvi que o negócio está piorando. A vida dos crentes lá está ficando mais difícil. Então vai lá, fortalecer a fé deles. Vai lá, ajudá-los e me traz notícia. Eu estou ansioso, eu quero saber como é que está os meus amados filhos de Tessalônica. E isso, amado, está no capítulo 3, do versículo 1 até o 5 dessa carta. Você vê Paulo falando disso. Olha, eu mandei Timóteo para vocês. E Timóteo voltou. E ele fala, voltou com notícia boa demais. Sabe por quê? Porque quando Timóteo retornou para Paulo, ele falou, rapaz, a igreja de Tessalônica está firme, está forte no caminho do Salvador. A perseguição aumenta, o amor deles aumenta também. A fé deles multiplica mais. Quanto mais perseguido, mais eles parecem com Cristo, Paulo. Está uma beleza, está uma maravilha, se amam uns aos outros, servem uns aos outros. Eles estão testemunhando com fidelidade o poder da pessoa e da obra do Salvador deles, de Jesus. Eles estão mostrando o poder de Deus através da vida deles. Amados, quando Paulo ouve isso, ele fica consolado. É o que ele diz no versículo 6 a 8 do capítulo 3. E aí ele escreve essa carta que a gente vai estar lendo e vai ouvir durante a semana, e vai entender e vai aprender. E manda de novo, uma segunda vez, Timóteo, vai lá e leva essa carta para eles. Eles precisam ouvir isso, eles precisam ler,
Inclusive ele fala: leia essa carta para todos. Era para todo mundo da igreja pegar Tessalonicenses, a primeira carta de Paulo, e ler, para todo mundo ouvir. Não é à toa que nós vai escutar ela essa semana inteira, né? E amados, nessa carta, nessa parte do capítulo 3, nos versículos 11, 12 e 13, nós vemos uma oração de Paulo. O coração consolado de Paulo agora com essas notícias, ele escreve a carta e ele reafirma o seu amor. Lembra que eu falei que a carta é de reafirmação e de instrução? Na carta de Tessalonicenses, a primeira, Paulo reafirma o amor dele pelos cristãos ali. E ele reafirma o amor dele para eles, falando: olha, eu oro por vocês. Eu amo vocês a ponto de colocar o meu joelho no chão e pedir por cada um de vocês, e pedir pela bênção da sua vida. Eu oro por vocês porque eu amo vocês. E ele conta que essas orações de Paulo, né, que as orações dele eram gratas, eram cheias de gratidão. Ele agradecia a Deus: Senhor, como que o Senhor fez isso? Que bênção, que povo abençoado, um povo que ama, um povo que é crente, que é fiel na fé, que serve, que está esperando a vinda do Salvador, que não coloca o dinheiro, que não coloca a fama, que não coloca o conforto e o prazer desse mundo como a esperança deles, mas é só Jesus. Graças ao Senhor. As orações de Paulo eram gratas. Isso você vê, amado, nos versículos 9 e 10. Ele também fala que ele perseverava, ele orava dia e noite. Está no versículo 10, orando noite e dia, com o máximo empenho. Eu quero ver vocês pessoalmente. Era intensa a oração de Paulo por eles. E ele pede que ele queria estar lá, ele queria estar lá em Tessalônica de novo. Mas enquanto ele não estivesse lá, ele orava pelos tessalônicos. Falava: Senhor, eu não estou lá. Eu não posso pedir para o Senhor me usar lá, porque eu não estou lá. Mas o que eu posso fazer aqui de longe, eu vou fazer. E o Senhor abençoe lá, o Senhor use outro. Não precisa ser eu. Se o Senhor nunca mais me levar lá, não tem nada não. Mas eu estou orando para que o Senhor abençoe lá. Pode ser outro. Use outra pessoa. Use outras pessoas. Use a liderança da igreja. Use os irmãos para abençoar essa igreja. Para abençoar cada um. Amado, isso é amor. Alguém fazer isso por você, amado. De longe. Alguém que não vive com você todo dia e ainda assim pensar em você todo dia. E ainda assim preocupar-se com as suas viagens, com a sua saúde, com o seu dinheiro. Isso é amor, amado. E nos versículos 11, 12 e 13, Paulo deixa de contar como ele orava e ele escreve uma oração. Os versículos 11, 12 e 13 são uma oração, amado, de Paulo. Ele escreve a oração para eles, quando ouvirem lá. Eles falam: rapaz, Paulo acabou de orar para nós, olha. Ele escreveu já tem um tantão de tempo, né, até chegar a carta aqui, e eu estou escutando Paulo orar por mim agora. Então ele começa essa oração dele, amado, no versículo 11. E ele ora a Deus e Jesus, como ele diz no versículo 10, ora o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus, nosso Senhor. Ele ora para Deus, o Deus triuno, como nós cantamos aqui hoje. O Deus que é Pai, o Deus que é Filho, o Deus que é Espírito Santo. E ele ora pelo problema rotineiro que ele enfrentava. Ele começa a oração dele falando: Senhor, eu queria estar com eles. Ora que o Senhor, ó Deus, dirijam-nos o caminho até vós. Ó Senhor, me leve, eu quero estar com essas pessoas que estão ouvindo a minha oração agora. Ele começa a oração desse jeito, porque ele queria estar lá. Ele queria a bênção deles, e ele gostaria de ser um instrumento. Mas como eu disse, a prioridade não é ele ser usado, mas é a bênção dos tessalônicos. E aí, amados, nós entramos no versículo que nós lemos. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor.
Meus irmãos, Paulo pede pela igreja de Tessalônica a Deus. Como eu disse no versículo 11, ele começou orando para quem? Para Deus, ele está falando com Deus, ele está pedindo para Deus. No versículo 12, continua. A fonte para as bênçãos que ele estava pedindo, para as bênçãos dos filhos de Paulo, ali naquela cidade, é o Senhor. E Paulo sabe disso. Portanto, Paulo ora a Deus e escreve isso aqui para que quando os tessalonicenses ouvissem a oração de Paulo, eles também soubessem. Olha, por mais que eu não esteja aí, não se enganem. A fonte da bênção de vocês não é eu, não é a liderança, é Deus. Eu sou só o instrumento e Deus pode usar outro. Eu tenho o privilégio de ser usado na mão, do oleiro, mas ele pode usar outro vaso e vocês ainda serão abençoados. Amados, é como se vocês ouvissem agora: meus irmãos, vocês não precisam de mim, vocês não precisam do Zé Paulo aqui na Yarecruz. A igreja não anda porque eu existo, mas porque Deus existe. Amado, que a sua esperança, que a sua fé não esteja em mim. Ai de você. Ouça o que Paulo ensinou para a igreja de Tessalônica, porque isso serve para a IPB Nicuns. A fonte das nossas bênçãos aqui, amados, é Deus. Hoje Deus tem quisto me usar aqui, é a vontade de Deus. Que bênção, é o meu privilégio servir vocês, assim como vocês também, meus irmãos, podem servir uns aos outros. Deus pode usar você para abençoar o seu irmão e pode usar outras pessoas. A fonte das bênçãos da igreja era Deus. E Paulo mostra isso para a igreja. Para quê? Amado, vá até Deus. Você quer bênção? Vá até Deus, ore a Ele. Não espere do prefeito, não espere da liderança que a solução do seu problema vai vir. Não espere do seu dinheiro. Vá a Deus, fala com Ele, vá descobrir que bênção você pode ter. Leia a sua Bíblia. É isso que Paulo está dizendo aos Tessalonicenses. Vá até Deus, agradeça a Ele, coloque Ele no centro. É dele que você tem que esperar, é nele que você quer agradecer. Meus irmãos, o abençoador da igreja é Deus. Deixa eu repetir isso. Quem muda a sua vida, quem responde às suas orações, quem te fará superabundar no amor, no serviço, na fé, na adoração, é Deus. Não é o seu trabalho árduo, não é a caridade de alguém para você, não é a sua espiritualidade, não é a bênção que vem de Deus, mas é Deus. Ele é o início e Ele é o destino. Nós começamos nele para que fiquemos nele. Nós não recebemos de Deus para sair de Deus. Nós não pegamos uma bênção e falamos: tchau, obrigado Deus, agora eu vou viver minha vida para essa bênção que eu recebi. Pedi um carro, agora minha vida é o carro. Eu deixo de vir na escola bíblica para lavar meu carro. Quebrou meu carro? Não vou dizimar não. Vou usar o dinheiro do meu carro. A bênção que o Senhor me deu, vou cuidar direito. Amados, se acontecer isso, o coração que bate no seu peito aí não é mais de Deus, mas sim do carro. Idolatria. O carro virou um ídolo. O carro tira você do Deus que te deu o carro. Amado, isso serve para qualquer coisa na nossa vida. Isso serve para casamento,
serve para a família, serve para dons, serve para tudo, amado. Então, meus irmãos, nós vamos ser abençoados. Eu creio nisso. Deus tem bênçãos para nós. Mas que você lembre de hoje, que essa semana, quando você ouvir a palavra de Deus, você grave no seu coração: eu não posso abandonar Deus. Porque, e o Senhor vos faça, é Deus que faz. Então, meus irmãos, Deus tem bênçãos para você, Deus tem utilidade para a sua vida. Sua vida não é inútil, não é sem sentido. Ele tem utilidade para você aqui dentro da igreja. Você pode servir aqui dentro, amado. Deus tem boas obras para o seu testemunho, lá no seu trabalho, para você mostrar uma nova criatura para os homens pecadores. Para quem anda na escuridão, você mostrar a luz. Deus tem isso para você, amado. Presta atenção, eu estou falando com você, meu irmão. Deus tem uma vida nova para você. Então, assim como Paulo deseja que a igreja de Tessalônica faça, faça você também. Peça. Ore igual Paulo orou aqui. Paulo está escrevendo uma carta e ele escreve uma oração dentro da carta. Só para você ver o tanto que Paulo orava. Perseverante, intenso, pelo dia a dia. Senhor, me ajuda, eu não tenho dinheiro para pagar essa coisa. Senhor, tem misericórdia de mim, não estou conseguindo equilibrar direito. Senhor, está difícil. Senhor, meu coração não quer dizimar, não quer trabalhar, não quer estar na igreja. Ore, amado, porque a vida nova você tem. Então peça, porque de Deus vem essa vida, e você vai receber. E quando você receber essa vida, amado, essa vida é para Deus, não é para o seu próprio prazer. A maior bênção para o cristão, amado, primeiro, tem Deus como a fonte. E essa bênção, amado, qual que é? É o amor que vence o egoísmo. A maior bênção, amado, eu falei de várias aqui, né? Deus abençoa de todas as formas. Mas sabe qual que é a maior bênção de Deus para você, meu irmão? Você que já é crente, que você já tem Cristo, o amor. A bênção principal que Paulo pede para os seus filhos é o crescimento e o aumento do seu amor. O cumprimento da lei, meu irmão, sabe o que é? É o amor. Você quer obedecer os 10 mandamentos? Você quer ser santo? Então ame. Você vai cumprir. Por amar o seu semelhante, é que a igreja de Tessalônica, mesmo perseguida, não se tornou egoísta. Amado, como é fácil, como eu disse aqui no exemplo do carro, como é fácil quando vem um boleto a mais, vem uma dívida a mais, eu tiro de Deus para colocar em outra coisa. Quando a perseguição vem, da onde eu paro? Aonde eu paro de ir? Na igreja. Eu vou no supermercado, eu vou para o trabalho, eu saio com a família, com os amigos, mas na igreja eu não vou. É impressionante, amados. Então, a perseguição, ela pode tornar egoísta alguém. Uma igreja toda pode se tornar egoísta. Mas a perseguição, como Paulo ora aqui, pode também fazer o amor crescer, que foi o que aconteceu com a Tessalônica. Que bênção, meus amados. Deus abençoou os Tessalonicenses com a graça, o favor de que a perseguição não tornasse eles egoístas, mas sim amorosos. Amado, como eu disse no começo, peça para Deus a mesma bênção aqui para IPB, Nicolas. Meus irmãos, ao amar, os discípulos de Cristo se tornam como Jesus. A marca do cristão verdadeiro é o amor. Você ama o seu próximo, você ama o pecador, você ama seus inimigos, até eles. Então Paulo, nessa oração, ele pede: e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor. Paulo pede que Cristo, que Deus,
se manifeste ali na vida de cada crente de Tessalônica, de cada filhinho amado de Paulo. Ele queria que cada filho dele se parecesse com Cristo, que cada filho dele fosse um pequeno Cristo, como ele usou em outras cartas para outras igrejas. Pequeno Cristo. Então veja, e amado, eu não falei, mas tanto em Atos quanto nessa carta, Paulo fala que tinha ouvido rumores, que tinha ouvido notícias de Tessalônica, além de Timóteo, né, além das que Timóteo trouxe, de que a igreja estava sendo abençoada e abençoando. Ele fala, olha, eu ouvi falar da fé de vocês de outras igrejas, eu ouvi falar que vocês juntou dinheiro e mandou para missionário, eu ouvi falar que vocês ajudou a igreja que estava em dificuldade, que os crentes estavam passando necessidade, vocês ficou sabendo e vocês mandou dinheiro para ele, vocês sendo perseguidos, vocês fez isso. Amados, a igreja de Tessalônica, ela era perseguida e ainda assim ela abençoava o próximo, ainda assim ela abençoava as outras igrejas. Meu irmão, presta atenção, eu e você somos a IPB Nicos. Não é eu sozinho, não é o Leonardo sozinho, não é ninguém sozinho aqui, é eu e você juntos, todos nós. E amados, nós fazemos uma igreja como essa, o seu amor e o meu amor e o nosso amor. Meu amado, você já percebeu? Eu tenho um vício de linguagem, está virando um vício, né? Como é que eu chamo vocês? Ah, rapaz, vocês prestou atenção, né? Perceberam. Oh, meus amados, infelizmente, amados, de tanto eu usar, vai caindo na rotina, né? A gente vai parando de perceber o sentido. Por isso que eu disse agora no louvor, olha, tenta imaginar, liga a sua mente porque você está cantando aí, porque isso vai descendo para o coração, não fica só aquele trem da mente ali, seu coração está outra coisa. Infelizmente, com o vício de linguagem acontece a mesma coisa. Então eu vou tentar mudar, né, quando for conveniente, mas eu quero que você preste atenção, que eu chamo vocês de amados porque vocês foram amados, e porque eu vos amo, e eu vejo o amor de vocês por mim, pela minha família. Isso é maravilhoso. Então preste atenção, meu irmão, quando você ouviu eu chamar você de amado, lembra que primeiro eu estou te lembrando. Quando eu uso essa palavra, eu quero te lembrar do amor de Cristo por você. Ela vai falar, sei lá, de lanche, amado. Você fala, rapaz, Jesus me amou. Um assunto nada a ver, mas tem a ver sim. Por que nós vamos lanchar? Porque nós estamos aqui vivos, irmão. Porque Jesus nos abençoa com o lanche, Jesus nos abençoa com qualquer coisa. Então, amado, presta atenção, você foi amado por Cristo. E aqui vem, como eu disse, uns aos outros. Essa série inteira é uma série de mandamentos. Preste atenção, meu irmão, é mandamento. Você tem que fazer, é sua obrigação. Você virou crente, você vai amar. Como você foi amado por Cristo, por isso, ame. Paulo ora aqui, amado, e não é um talvez. Em outros textos, inclusive no Evangelho de João, nós chegamos pertinho ali do capítulo 13. Eu falei disso para vocês, lembra? Jesus chega no cenáculo com os crentes, né, os discípulos dele, os 12, e ele começa a lavar o pé deles. E o que ele fala? Isso eu fiz por amor, e vocês devem amar. Como eu disse no começo, a marca de um cristão verdadeiro é amor. Por quê? Porque Jesus fez isso, porque Jesus mostrou assim. Você é cristão? Você amou igual Cristo? Lá no cenáculo, se humilhando e lavando os pés dos discípulos? Por causa desse amor, amor, você busca o melhor para o seu irmão, e não deixa ele na mentira e no engano. Porque você ama, você não rouba do seu irmão. Porque você ama, você não cobiça e nem inveja ele. Porque você o ama, você não odeia ele, e você não o mata.
Amados, preste atenção. O cristão, ele não é moralista. A moral da Bíblia, os mandamentos da Bíblia, não são, vem cá, camarada, presta atenção, não é para você roubar, tá? Vai lá e não rouba. Pronto. Se você não roubar, não matar, não adulterar, não cobiçar, não mentir, mas fizer tudo isso sem amor, você não cumpriu a lei. Olha que interessante, meu irmão. Não adianta eu querer a coisa do próximo e querer tirar dele, e eu lutar contra isso e vencer, mas eu não amar ele. Não adianta. Deus não quer a obra por si só, Ele quer a obra que vem de um coração que ama. Porque eu amo você, eu não te desrespeito. Porque eu amo você, eu te perdoo. Porque eu amo você, eu não te faço mal. Isso é cumprir a lei, isso é cumprir os mandamentos. Então, amado, não é à toa que eu estou começando essa série aqui nesse capítulo, aqui nesse versículo, com esse mandamento. Porque eu vou falar de mandamentos aqui, eu vou falar do que você tem que fazer aqui nessa igreja. Enquanto você vir aqui, é o que você tem que fazer. E se você sair daqui e for para outra igreja, você está na igreja ainda, você tem que fazer. Mas preste atenção, não faça por fazer, faça por amor. Esse é o ponto principal. Então, por causa do amor de Cristo, você obedece. Porque os mandamentos, amados, nada mais são do que a descrição do amor. Como que eu amo alguém? Ora, não mata ele, né? Como que eu amo alguém? Eu respeito a propriedade privada dele, eu não roubo dele, eu não quero tirar dele, é dele. Porque eu respeito alguém? Porque eu amo. Então a descrição do amor é os mandamentos. Então olha para os 10 mandamentos, olha para os mandamentos que a gente vai estudar nessa série, com esses olhos, meus irmãos. Isso é amor, é a forma como eu vou amar o meu irmão, é a forma como eu vou fazer bem para ele. Não é só, eu sou cristão, eu tenho que cumprir isso, né? Eu tenho que ser santo, né, e tal, tenho que lutar contra o pecado, vencer. Mas é por amor, porque eu fui amado por Cristo. Então, meu irmão, presta atenção. Se você acha que você está crescendo, como Paulo disse aqui, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor. Meu irmão, você quer saber se você está crescendo na fé? Você está querendo saber se você deixou de ser um bebezinho na fé e está virando um adulto? Se você não precisa mais do leite espiritual e sim do alimento sólido, como Paulo diz, você está amando mais? Porque se você não está amando mais os seus irmãos, amando mais essa igreja, você não está crescendo. Se você está querendo obedecer mais, mas sem amor, você não está crescendo. Não te falte amor, meu irmão. Deus te ordena, é uma ordem: ame, assim como eu te amei. Porque você se relaciona comigo, você está ligado no meu amor. Como, lembra da videira verdadeira? Assim como uma lâmpada está ligada na rede elétrica e ela pode dar a luz dela por causa de estar ligada, assim também, se você está ligado em Deus, no amor de Deus, você vai amar, vai brilhar a luz do amor na sua vida. Então, meu irmão, sacrifique a si mesmo. O amor que vence o egoísmo. Deixa de ser egoísta, meu irmão. O contrário de amor é egoísmo. É você ignorar o próximo e fazer só para você. O oposto de amor não é ódio, é egoísmo. Então, sacrifique você mesmo pelo seu cônjuge. Se sacrifique pelo irmão que está sentado aí junto com você aí hoje. Olha para ele, amado, presta atenção nele e fala: como que eu posso fazer a vida desse meu irmão melhor hoje? Como é que eu posso fazer melhor a vida dele aqui dentro dessa igreja? E mesmo que isso te custe mais dinheiro, mesmo que isso você tem que chegar mais cedo, você tem que gastar, você tem que vencer a sua própria tristeza para alegrar o outro, faça, porque isso é amor. Ame o pecador que não ouviu o Evangelho, a ponto de pregar o Evangelho para ele, amado.
Por amor, você vence o seu medo. Por amor, você consegue ouvir um não de alguém. Por amor. Isso é o amor de Cristo. Esse deve ser o seu amor. Preste atenção. Esse deve ser o seu amor aqui dentro e lá fora. E veja, a maior bênção do cristão é o amor que vence o egoísmo, que vem de Deus. O amor que vem de Deus. Mas essa bênção é também a maior bênção para os outros. Olha como Paulo termina o versículo 12. E Deus os faça crescer, né? E aumentar no amor, uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Meus irmãos, a maior bênção do cristão, ela também tem que ser vista para os outros. Ela não tem que ficar guardada as 7 chaves dentro da sua vida. O amor que você recebe de Deus não tem que ficar trancafiado no seu coração egoísta. Ele tem que sair e tem que ser visto. Meu irmão, anseie, deseje por ser lembrado pelo seu amor, que você ame, né? Você deseje, goste de ouvir alguém falar: nossa, meu irmão, eu lembrei de você essa semana, eu orei por você, porque aquele dia eu estava tão triste, você saiu mais cedo do trabalho e foi lá em casa me visitar. Eu vi que você estava em dificuldade, mas ainda assim você me ofertou, meu irmão. Muito obrigado. Amado, deseje ser visto como alguém amoroso. A bênção leva para o próximo. O amor leva você a obedecer a Deus e abençoar o próximo. O apóstolo Paulo, aqui nessa parte final do versículo, ele está rogando a Deus, ele está pedindo a Deus que tudo que é ensinado, tudo que é crido pela igreja de Tessalônica, se torne palavra e se torne ato. Então, amado, eu rogo a Deus aqui agora, a mesma coisa para a IPB Nicolas. Meus irmãos, que o que nós estamos aprendendo aqui agora, nesse sermão sobre amor, não fique só aqui, mas que aqui já no final do culto nós já possamos ver o amor em prática, que ele vire palavras, que mude o que nós falamos e que mude o que nós fazemos. É isso que Paulo está pedindo a Deus. Meu Senhor, que eles amem mais e obedeçam mais. Essa obediência vai ser vista primeiro dentro da igreja, meu irmão. Você quer saber se um crente é bom crente? Você olha para a casa dele, você olha para a igreja dele, e aí você vai ver se ele é bom com o mundo. Aonde ele vive é abençoado? Aonde ele vive, ele planta amor, ele espalha amor, é visto. Então, meus irmãos, Paulo está pedindo a Deus que faça da igreja de Tessalônica o ambiente mais acolhedor e mais benéfico para os que nela estão. E isso vai ser alcançado através dos que nela estão, uns aos outros. Você quer estar numa IPB ali com uns amorosa? Ame, sem esperar que o outro te ame de volta. Se todo mundo fazer isso, todo mundo é abençoado. E ninguém precisa ser cobrado, ninguém tem fardo nas costas. Você quer estar numa igreja abençoada, bonita? Sirva, faça alguma coisa. A igreja, meu irmão, é uma família onde a gente deve construir ponte de amizade, não muralha de separação. Na igreja, ela deve ser vista como uma comunidade do amor, da aceitação uns pelos outros. Meu irmão, presta atenção, se chegar alguém aqui que veio, sei lá, da boca de fumo, do prostíbulo, se ele entrar aqui e sentar hoje, meu irmão, para ouvir a palavra de Deus, como é que nós vamos tratar ele? Como é que nós vamos tratar essa pessoa? Eu espero que seja com amor. Eu espero que nós cumpramos esse mandamento,
que essa pessoa veja que não só ela é amada, mas que nós nos amamos. Ela vê a forma como nós conversamos um com o outro. Rapaz, essa semana foi bom demais, vi isso aqui e tal. Não, moço, vamos fazer isso, vamos lá. Vou te visitar essa semana. Que ela veja o amor entre nós. E que esse amor receba ela. Que ela possa falar, não, lá na IPB Anicuns, eu posso chamar quem estava lá na boca comigo. Eu posso chamar quem estava no prostíbulo comigo. Para ele vir conhecer Jesus, para ele sair dessa vida. Porque lá eu vou ser aceito. Lá eu vou ser recebido. Lá ninguém vai me olhar de alto a baixo e virar as costas. Ninguém vai ficar cochichando durante o culto sobre mim. Essa é a IPB Anicuns que eu quero para nós, amados. E se você quer ela também, então ame. Uma igreja sem amor está em trevas. Aquele que diz que ama a Deus, mas não demonstra amor pelo seu irmão, nunca viu a Deus. O maior de todos os mandamentos é o amor. Então, meu irmão, é importante, é seríssimo que você saia daqui hoje amando. Não desperdice mais nem um minuto sem amor. Olha só para você ver. Na igreja de Corinto, eles eram cheios de dons. O pessoal lá tinha o dom de idiomas. O pessoal falava alemão e nunca tinha aprendido. Chegava o barco lá e atracava no porto. O cristão lá da igreja de Corinto ia lá e conseguia evangelizar o camarada, sem nunca ter pisado no pé, pisado o pé no país do camarada, sem nunca ter pegado uma aula no FISC de holandês. Tinha dom. O pessoal levantava no meio do culto e profetizava, chamava ao arrependimento. Mas, irmão, Paulo no capítulo 3, no comecinho, ele fala, olha, os dons espirituais sem amor não são nada, não valem nada. Você falar bonito, você tocar bonito, você trabalhar pesado, mas se você não amar, esse dom que Deus deu para você, não vale nada. Você está jogando fora, é inútil. A igreja, amado, que é zelosa pela doutrina, pela verdade, nós somos conhecidos por isso. A Igreja Presbiteriana do Brasil, a denominação brasileira, ela é conhecida por prezar pela Bíblia. Mas o zelo doutrinário sem amor não agrada a Jesus. Se a Igreja Presbiteriana do Brasil guardar muito bem a Bíblia, defender muito bem lá no seminário, ser um pastor bom, um pastor bíblico, se na igreja nós zelarmos para correr tudo bem, para funcionar tudo direitinho, mas nós não nos amarmos, a Igreja Presbiteriana do Brasil está em trevas. A IPB Anicuns entra na escuridão. Por mais que a gente defenda a Bíblia, por mais que a gente entenda, por mais que os sermões sejam expositivos, te mostram o que Deus está falando e não o que eu acho, por mais que seja assim, se nós não amarmos, meu irmão, Apocalipse 2,4, Jesus rejeita, não agrada a Jesus. Então, meus irmãos, preste atenção nisso. Você precisa materializar o seu amor. Eu quero caminhar para o final reforçando um negócio, meu irmão. Eu quero te mostrar como. José Paulo, como é que eu posso demonstrar o amor? Primeiro, você vai fazer essas coisas que eu vou te falar agora, mas lembra, com o alvo no bem-estar do outro. Você está conectado com Deus. Primeira coisa, você está conectado com o amor de Deus, porque você está sendo amado por Deus, porque você está em dia no seu relacionamento com Ele, está conversando com Ele, está ouvindo a voz dEle,
está vendo Ele agir na sua vida. Amado, você olha para o próximo e fala: agora, as bênçãos que eu estou recebendo, como é que eu abençoo ele? Então, essa é a mentalidade. Você vai fazer essas coisas pensando: como é que eu abençoo meu irmão? Como é que eu faço a vida dele ser melhor, mesmo que custe a minha? E o que você vai fazer? Primeiro, esteja presente nas programações. Vocês bem sabem, meus irmãos, que quando você falta, nós sentimos. Os irmãos que vêm sentem falta de você. Você faz falta. Poder conversar com você, poder ver você recebendo na mesma palavra agora, me fortalece. Ver vocês aprendendo da palavra de Deus me fortalece. Então, quando você não vem e não é abençoado, eu me sinto pior. Esteja na programação. Meus irmãos, quando nós cantar, cante também. Como é bom, né, cara? Nossa, é maravilhoso. A igreja toda cantando. Nossa, de arrepiar. Cante. Abra a boca e canta, moço. Por quê? Eu não preciso nem explicar. Nós vivemos isso hoje, que bênção. E que isso seja o padrão. Meus irmãos, responda às orações feitas. Vocês percebem que eu faço isso? Amém, Jesus. Tenha misericórdia, isso mesmo. Isso ajuda o irmão que está orando. Isso fortalece a minha fé, porque eu estou prestando atenção para eu poder responder, para eu poder concordar, para eu poder dizer amém. Faça isso também, amado. Não tenha vergonha não. Amados, termina o sermão. Primeiro, presta atenção no sermão, presta atenção na aula de escola bíblica, no devocional, nos textos que a gente lê, preste atenção. E depois que terminar, conversa sobre isso. Você fala: rapaz, mas você viu o que o Zé Paulo fez hoje? Moço, ele falou um trem pesado lá, você viu? Não, é porque eu enfrento um pouco de dificuldade disso e tal. Por quê? Para o irmão te ajudar. Nossa, eu gostei demais daquilo que o Zé Paulo falou, eu acho que é isso que precisa mesmo. Eu acho que é isso que Deus quer para nós mesmo. Fortalece a fé do irmão, conversando sobre o que você aprendeu, irmão. Abra a sua casa para as visitas. Chama para visitar. Não deixa eu correr atrás de você não. Fala: Zé Paulo, não, vamos lá, rapaz, essa semana, sábado. Bora lá, visite eu. Anime, aconselhe alguém que está triste, que está doente, que está em necessidade. Chame por arrependimento quem está em pecado. Você viu alguém de nós pecando, amado? Com amor, chama ao arrependimento. Isso é responsabilidade de todo cristão. Você quer amar alguém? Não deixa ele no pecado. Fala: ó, Zé Paulo, eu amo você, rapaz, e eu acho que o que você fez estava errado. Eu acho que você não agiu da forma certa. Eu acho que, de acordo com isso aqui, ó, com essa fala de Jesus, com esse mandamento, você não cumpriu. Você não demonstrou amor, você foi egoísta. Se arrepende, meu irmão. Faça isso, meu irmão. Uns com os outros. Que a sua linguagem, uns com os outros, sejam de bênção, de gratidão. Dizime, oferte. Para essa igreja continuar, para essa igreja crescer. Para a gente poder fazer as coisas que vai abençoar todo mundo. Ajude a manter, melhorar o templo. Vem ajudar a limpar, ajudar a decorar. Vem ajudar. Não, Zé Paulão, eu vou instalar, eu vou doar alguma coisa. Esse computador aqui, amado, foi doação. Uma oferta para a gente. Logo a gente vai usar. E eu mandei lá no grupo. Quem pode continuar a bênção doando um mouse e um teclado para a gente poder usar? Não vai precisar mais desse aqui. Mas uso da igreja. Você tem alguma coisa que a igreja pode usar? Doe, meu irmão. Se você não está usando, ou se você quer sacrificar mesmo, fala: não, eu posso ficar sem. Vai me doer um pouquinho, mas a igreja está precisando. Irmão. Se disponha para trabalhar aqui, meu irmão. Como assim, Zé Paulo? Pai, vire músico, vire cantor, vire professor da EBD. Fala: Zé Paulo, você faz as devocional aí na terça-feira? Você faz a devocional aí no domingo? Zé Paulo, eu não posso fazer não? Deixa eu dar a devocional no domingo que vem. E durante a semana você senta a bunda na cadeira e estuda, pensando no quê? Eu vou abençoar
Vou abençoar o meu irmão, está lá. Quando vir o visitante, eu já falei, né? Cumprimenta ele. Envolva ele no assunto. Não deixa ele ficar lá no canto da igreja, não. Todo mundo ali comendo e ele lá. Não, amado, receba bem. Peça perdão para quem se ofender. Ora pelos seus irmãos, como Paulo orava pela igreja. Seja gentil, seja educado. Olha o tanto de coisa que você pode fazer, meu irmão. Pois é, faça. Você tem que fazer, meu irmão. Presta atenção. É o mandamento. Uns para com os outros. Você tem que fazer a IPB Nicuns ser o lar mais amoroso que alguém possa conhecer. Tanto para quem entrar aqui dentro, que nunca conhece a gente, as visitas que a gente está recebendo, as visitas que a gente vai receber essa semana, convida elas. Abre a boca. Mostre amor pela sua família, pelos seus amigos, pelos seus vizinhos. Não deixa eles ir para o inferno, não, irmão. Se você ama eles, chama eles para mim. E que eles venham, e que eles vejam o amor. Que eles não só ouçam falar o Zé Paulo pregando sobre amor, mas que eles vejam. Que o amor, amados, seja para com todos, não só para quem te faz bem. Porque aqui na igreja um abençoa o outro, né? É bom demais. Eu sendo abençoado, eu vou abençoar, é uma maravilha. Mas e o camarada que vem aqui, e o camarada que eu encontro lá fora e que não me abençoa, que na verdade me desrespeita, me ofende? Como é que eu amo ele? Há alguns dias atrás, na nossa reunião de oração, veio um camarada, estava embriagado, a gente recebeu ele, sentou, demos água, cuidando dele. No meio da reunião de oração, ele levantou e saiu, de forma muito desrespeitosa. Meus amados, o que nós fez? Vamos orar para os camaradas precisam de Jesus, né, mãe? Ao invés de orar e falar, ô Senhor, pune ele. Senhor, tem misericórdia dele, ajuda ele. Se ele voltar aqui na igreja, que ele possa mudar de vida, que nós possamos amá-lo. Meus irmãos, uma igreja perseguida igual a Tessalônica, ela estava em evidência. O pessoal comentava disso lá quando ia jogar vôlei lá na praça da faculdade, nos corredores da faculdade, nos corredores da prefeitura. Vou falar para você, viu, rapaz? Essa semana o prefeito mandou atrás, mandou o policial ir lá na casa do ciclano. O cara é membro lá da igreja. Os descrentes estavam vendo o que a igreja estava fazendo, ela estava em evidência. Então Paulo fala, olha, o amor, a maior bênção, tem que ser vista fora da igreja também, mesmo que nesse contexto de perseguição. Então, meus irmãos, Paulo termina falando, também nós para convosco. É como se ele estivesse falando, olha, esse amor que vocês têm que ter um pelos outros, não é nada novo, não é nada impossível. Sabe por quê? Porque eu tenho esse amor por vocês, e vocês viram. Enquanto eu estava aí, pregando para vocês e plantando a igreja, eu amei vocês. Eu não cobrei salário. Paulo trabalhou, recebeu oferta de outras igrejas, e a igreja de Tessalônica não precisou pagar um centavo para Paulo. Está lá em Atos, está aqui na carta. Ele falou, olha, eu não queria ser peso para vocês, porque eu amei vocês. Eu queria abençoar. Então Paulo teve esse amor. Não era utopia, meu irmão, era realidade. É um amor que a gente pode ter. E saiba, meu irmão, um dia você vai visitar outra igreja. Eu espero que você visite uma igreja presbiteriana quando você viajar, né? E que você encontre uma igreja que tenha esse amor. Você pode falar, olha, meus irmãos, eu lembro daquela pregação lá em Tessalonicenses, e eu vi ela em prática lá na tal igreja. A gente pode ter aqui também. Eu vou fazer o que eu vi lá. Eu vou seguir o exemplo. Meus irmãos, a vida cristã, a perfeição dela é o amor, é a santidade no coração. Isso vem da fé em Jesus. Como eu disse, relacionamento com Deus aqui na igreja transborda lá para fora. Essa é a vida cristã. É isso que é ser crente.
E ela então tem que ser vivida com todos, amado. Que você não seja o crente 007, que ninguém sabe que você é. Pelo contrário, que você seja conhecido pelo amor. Tudo isso para a glória de Deus. Que você faça essas coisas não para você ser visto, não para você ser abençoado, mas para Deus ser visto. Para Deus, o Deus que te ama, o amor que você tem para dar para os outros, vem dele e que você mostre ele. Vamos orar, meus irmãos. Baixe sua cabeça. Fale com Deus. Fale com Deus.